Boa noite mais uma vez. Nossa reunião de estudo hoje, né? E nosso assunto hoje vai ser um novo personagem lá do Antigo Testamento, né? Do povo de Deus, Moisés. Como eu estava falando, a gente tinha vindo estudando um pouco, meditando sobre a história de José. E hoje a gente vai começar a meditar aqui um pouco sobre a história de Moisés. Eu queria saber assim, vou começar com uma pergunta, viu, Dal? Alguém conhece, lembra, recorda alguma passagem a respeito de Moisés, o que ele fez, o- alguma coisa, alguém se lembra? Já ouviu falar? Nunca ouviu falar? Quem se recordar pode levantar a mãozinha e aí pode falar qualquer, qualquer coisa que vocês lembrem, que já leu, já ouviu sobre Moisés. Vamos botar a cachola para funcionar. Vê se eles estão bons de memória. Vou fazer uma retrospectiva aqui, só uma pergunta. E deixa eu ver aqui. Deixa eu lembrar aqui. Para mim ver se a memória deles está boa, viu, Dal? Não tá, não, não tá igual a minha, viu? É, quantos filhos teve Jacó? Vamos ver, vamos ver. 12 filhos. Ó, se lembrou de Jacó, vai lembrar de Moisés, viu, Dal? Se lembrou dos filhos de Jacó, vai lembrar de Moisés. Alguma lembrança de alguma passagem bíblica que vocês se recordam sobre Moisés? Quem foi Moisés? O que ele fez? Boa noite a todos. Boa noite. O Aí, xará ó, de Moisés. Xará. O Xará vai falar, né? Alguém lembra de uma cena que Moisés estava também junto? Uma coisa que aconteceu com Moisés? O que ele fez? Alguém Moisés, lembra de algum? Moisés teve dois. Teve o quê, João? Moisés tirou o povo do Egito. Olha, temos respostas. Deixa eu ouvir, João, rapidinho aqui, viu? Vamos ver, João, depois Valentina. Fala aí, João, por favor. Eu tinha dito o Moisés tem dois filhos. Moisés tem dois filhos. Ah, tá. E Valentina falou o quê? Moisés tirou o povo do Egito. Moisés tirou o povo do Egito. E aí, Dal? A cachola está começando a funcionar, viu? Tá lembrando? É, Moisés tirou o povo do Egito. Como é que foi mais ou menos isso? Alguém lembra de alguma coisa? Como foi isso aí? Ô Moisés, xará, você lembra de alguma coisa que aconteceu na história de Moisés? Estezinha. Não, irmão. Lembro Ele, não. Moisés não lembra. esse- Esté, Emily e Cecília. será não, que. Oi, João, pode falar. Moisés e também salvou o povo do Egito abrindo o mar. E tirou esse povo do Egito assim por quê, João? Você acha? Esse povo não estava gostando do Egito, não? Foi? Queria ir embora. Lá era calor demais. O que que houve? Porque Deus mandou.
Vamos lá, temos respostas. A Estezinha levantou a mão. Pode falar, Esther. Não, eu ia falar o mesmo que o menino falou. Mas aí ele já falou, então eu vou falar não. Moisés, ele foi escolhido, por Deus para libertar o povo dele que estava preso no Egito. A gente vai saber como é que esse povo foi parar lá no Egito. Vocês, vocês se lembram como é que esse povo de Deus que Moisés libertou do Egito, foi parar no Egito? Eles foram fazer o que lá? Quem se lembra? Ô, Elton, eu acho que a gente já tem um tempinho que contou isso. O povo já cresceu, ficou mais velho. E a cachola não tá lembrando muito bem, não, viu? É... Irmão, Oi, João. foi por causa de José. E José. Lembra que a gente estava estudando a história de José, que ele foi que ele foi para o Egito, os irmãos dele venderam ele, uma caravana passou por onde José estava e eles venderam para o Egito, e José foi parar no Egito. Lá ele foi colocado como governador do Egito e houve uma grande fome na terra, só no Egito tinha comida, porque José tinha tido aqueles sonhos lá das vacas magras, das espigas. E aí o faraó colocou José, pela sabedoria que Deus deu a ele, colocou José como governador do Egito. E aí ele deu as instruções para estocar comida durante aqueles 7 anos lá de fartura. Então lá no Egito tinha bastante comida. Quando veio a fome, no resto dos lugares estava tudo sem comida. E aí os irmãos de José e Jacó, passando necessidade, passando fome, foi para o Egito. Lembra disso que a gente leu? E chegou lá, no Egito. Depois José morreu e esse povo ficou lá. O pai de José morreu, Jacó morreu, José também morreu, só que o povo continuou, né, os hebreus continuou lá no Egito e se multiplicaram e cresceram muito, mas aí foi muito mesmo. Eu vou pedir até dar para abrir um versículo que eu acho que é que colocou Êxodo. Um, vamos começar do um aí para a gente ver como é que começou toda a história lá no Egito. Ó. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, ou Jacó, né? Que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa. E aí vai falar, ó, os filhos aí: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gad e Asser. Isso aí. Aí todas as almas, pois, que desceram de Jacó que descenderam de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. José já estava lá governador, né? E aí segue. No 7 fala assim, ó. Os filhos de Israel, os filhos de Jacó, frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente de maneira que a terra se encheu deles. Então, esses 70 e poucas pessoas que entraram aí no Egito, né, com Jacó, e eles foram crescendo esse povo, foram tendo filhos, e aí o Egito se encheu do povo de Deus. E aí veio outro faraó, que não foi aquele faraó que colocou José como governador do Egito. Aquele faraó, acho que morreu, não tenho certeza se foi, deve ter morrido, porque aí troca, né, a dinastia, começa outra dinastia, e outro faraó assumiu o poder. E esse faraó não conhecia o povo de Deus.
e olhou assim e falou: esse povo é muito grande. Aí ó, fala aí, ó, depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José, né? E o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com eles, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. Então aí já dá para a gente ter uma ideia. O povo de Deus foi parar no Egito por conta da fome que teve, eles foram procurar comida e aí eles ficaram por ali pelo Egito, só que eles multiplicaram, cresceram e o faraó do Egito, esse novo faraó, não gostou muito porque eles estavam muito numerosos, ficou com medo, vai que esse povo quer lutar contra a gente aqui, eles vão ganhar de nós e vão, né, nos dominar. Então aí agora o faraó começou o plano dele para poder não permitir que esse povo crescesse mais, né? E aí começa a nossa história. Vou pedir para ele que continue aí também, chegou aí um pouquinho. Estava perguntando a eles, Eric, se eles tinham alguma lembrança sobre Moisés, quem era Moisés, alguma passagem que falava de Moisés. Aí João, eu acho que teve outro aí que falou que Moisés tirou o povo de Deus lá do Egito, libertou o povo de Deus do Egito. Aí a gente estava só voltando um pouquinho para saber como é que esse povo foi parar lá no Egito. Então aí foi esse motivo aí que o povo de Deus foi parar lá no Egito, a fome que teve em todo o mundo. É isso mesmo, para a gente dar início aí a essa história, antes de mais nada, né, boa noite a todos vocês, crianças e irmãos. Dar início a essa história de Moisés, foi bom ter recapitulado um pouquinho o que a gente viu antes, né, para saber como foi que tudo começou. Aí, o Elton já deu aí, né, a introdução, informando o que aconteceu. Se dá para poder colocar a imagem lá, porque no nosso estudo hoje a gente vai intercalar, porque a história de Moisés ela tem muita semelhança também com a história do Senhor Jesus Cristo, e as coisas que aconteceram lá no Antigo Testamento, elas têm uma similaridade também com o que aconteceu na época do Senhor. Então a gente já lê um pouquinho aí de Êxodo, e o faraó, quando ele percebeu, né, que ali o povo hebreu ele estava crescendo, ele começou a usar, né, de estratégia, começou a forçar o povo, e Israel começou a ser escravizado, né, ali pelos egípcios. E isso se tornou uma aflição para esse povo de Deus. Deus jamais ele esqueceria do seu povo, que ele tanto cuidou, separou e fez promessas. E esses hebreus, eles clamavam também ao Senhor por conta de tudo aquilo que estava acontecendo. E Deus não ficou parado e iria deixar que eles fossem para sempre escravizados pelo povo dali do Egito. E aí, como vocês podem ver, né, nas imagens aí, eles estavam obrigando eles a trabalharem mais. Então, se os hebreus reclamassem de alguma coisa também, eles forçariam mais ainda o trabalho. E aí, descendo um pouquinho aí na imagem, depois a gente fala dessa outra aí que tem os soldados, desce um pouquinho aí, Dal. O faraó, ele mesmo fazendo isso, o povo de Israel continuava crescendo e continuava a ficar mais forte. E foi aí que faraó, alguns irmãos até falam que isso aí também pode ter sido influência do próprio Satanás. Ele teve a ideia de mandar matar todos os meninos, né, para que não continuasse, né, a geração de Israel a crescer. Ele vai dar uma ordem para as amas, né, e fazer justamente isso, só que elas se compadecem e não desejam fazer isso. E aí ele vai e manda os seus próprios soldados, né, afogarem as crianças, todos os meninos. As meninas não, as meninas eram para ser conservadas. E aí é onde começa a nossa história.
Porque Israel estava, digamos que preso, cativo. Israel precisava de um libertador. E Deus já tinha um plano. Esse libertador de Israel, né, que é o próprio Deus, mas ele agiria, né, na pessoa de Moisés. Moisés seria usado por Deus para poder trazer liberdade para Israel. E aí o que aconteceu? A mãe de Moisés e o pai dele viram Moisés, né? Ele nasceu, ele era um menino bonito, e os pais dele não queriam fazer aquilo que o faraó estava mandando. E eles guardaram o seu filho por alguns meses, eu não me lembro exatamente o tempo, se um dos irmãos lembrar e pode comentar com a gente. E chegou um determinado ponto, nessa terceira imagem aí, a mãe de Moisés, ela fez um cesto, colocou um betume, tipo um piche ali, para poder não entrar água, né, dentro do cestinho, e colocou Moisés e deixou ele no rio. E presta atenção, crianças, que isso também é um ato de fé, porque ela colocou Moisés ali, nas águas do Nilo, e ela sabia que o Senhor ia cuidar de Moisés. Uma pessoa que tem fé, ela confia no Senhor. E com certeza essa mãe, ela confiava que o Senhor seria poderoso para cuidar de seu filho. E essa fé também, acredito eu, foi honrada. Porque mais tarde, a irmã de Moisés, que estava por ali junto com a mãe, ela viu que a filha de Faraó estava por ali por perto e a filha de Faraó encontrou o cestinho com Moisés. E aí, de repente, ela sai de dentro do esconderijo que ela estava ali e fala para a filha de Faraó que ela podia conseguir uma alma de leite para Moisés. E aí ela foi buscar a própria mãe para poder ficar cuidando de Moisés ali. Então, o Senhor, ele fez o plano, né, para que houvesse essa pessoa que ele usaria para ser esse libertador de Israel, e o Senhor cuidou de todos os passos, e mais para frente a gente vai ver o desfecho, né, que é o crescimento de Moisés e tudo mais, certo? Agora vamos voltar lá no iniciozinho, para mostrar para vocês o que tem de bem parecido na história, já quando chega ali na parte do Senhor. Lembra que a gente começou a falar que Israel estava sendo afligido pelos egípcios, né? Isso aí também a gente fazendo, né, uma comparação, aconteceu também na época do Senhor, porque Israel foi invadido pelos romanos, o Império Romano. Eles ficaram ali, entraram, dominaram a cidade. O pessoal continuava fazendo, né, a adoração, os sacrifícios, porém eles tinham que pagar tributos e eles estavam à mercê dos romanos. E aí, mais uma vez, Israel precisa de um libertador. Só que dessa vez, crianças, é o próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que vai vir pessoalmente. Mas será que ele vinha para poder libertar Israel daquela aflição dos romanos, igual Moisés fez ao ajudar ali Israel fugir do Egito? Pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo ele veio tratar de um inimigo muito pior, que é o pecado. O Senhor precisava resolver a questão do pecado. E Israel conhecia, né, as profecias que falavam que o seu Messias viria libertá-lo. Só que eles estavam entendendo que seria libertar talvez ali do que o Império Romano estava fazendo, mas era muito maior. O Senhor ele viria libertar o povo do pecado. Então, todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ele é liberto do poder do pecado. Então, o pecado já não tem mais condições de escravizar uma pessoa que crê no Senhor, certo? Então, a gente consegue ver que, na época de Moisés, Israel estava sendo afligido pelo povo do Egito, e na época do Senhor era o Império Romano. Aí, descendo aqui na imagem, aconteceu uma coisa também muito parecida com o que aconteceu na época que Faraó teve uma ideia de matar os meninos. A gente chega na época do Senhor, e o rei Herodes, né, daquela época, ele estava ali à frente e chega ao conhecimento dele que o rei,
o Messias, o rei de Israel, iria nascer. E aí a palavra nos fala, né, que não só Herodes, mas toda Jerusalém ficou inquieta ao saber disso. E aí Herodes ele queria persuadir os sábios que tinham vindo adorar o Senhor, que foi até por eles que ele ficou sabendo, né, que o Senhor iria nascer. Só que aí o anjo veio e falou para eles que não, de eles mudarem de rota quando eles fossem voltando, não fossem falar mais com Herodes, porque as intenções dele não era aquela que ele falava, né, que iria adorar o Senhor. E aí Herodes, quando ele ficou sabendo que tinha sido ludibriado, você sabe o que ele fez? Ele ordenou que todos os meninos abaixo de 2 anos fossem mortos. A mesma situação se repetia. Então, ele queria matar o Senhor, assim como ali no plano de Faraó, que era para matar os meninos, e, consequentemente, se o Senhor não tivesse guardado, Moisés teria morrido. Aqui também houve uma tentativa, né, de, digamos assim, frustrar, né, esse plano de Deus, que é algo que é impossível. Quando Deus ele determina que ele vai fazer algo, não tem quem possa barrar os seus planos. E aí, lembra que a mãe de Moisés, ela guardou o seu filho ali, colocou ele nas águas do Nilo para protegê-lo? Assim também foi com o Senhor, só que um pouco diferente. O anjo veio nos sonhos de José e falou com ele que Herodes queria matar o menino. E aí, José pegou Maria, pegou o Senhor e foram para o Egito e fugiram. Então, Deus mais uma vez estava providenciando, né, a proteção para aquele que seria o libertador, né, nosso, de todo o mundo, né, esse que viria a ser e é o nosso Salvador. Deus estava protegendo ele para que nada acontecesse. Então, vocês veem que o plano de Deus ele é tão perfeito que ele, no Antigo Testamento, ele dava pistas, né? Pistas de coisas que iriam acontecer. Então, não é coincidência as histórias, né, do Senhor e de Moisés ter tanta coisa parecida, né? Porque Moisés, ele em muitas partes da sua história, a gente vai ver nos nossos próximos estudos, ele é uma figura do Senhor Jesus Cristo, né? Como libertador de Israel, né? Como aquele que traria a palavra de Deus, né? Depois Moisés, inclusive, ele vai, pela inspiração do Espírito Santo, fala que vai se levantar um profeta, né? E que o povo deveria escutá-lo, e ele estava falando do próprio Senhor Jesus Cristo. Aí eu coloquei aqui alguns versículos e a gente podia ler, né, Welton, com as crianças. Vamos lá. Até aqui vocês conseguiram entender? Ou ficou com dúvida? Ou quer que explica de novo? Como é que tá aí para vocês? Então vamos lá. Vamos colocar aqui primeiro esse versículo do 1 ao 14 aí de Êxodo. O Elton já tinha começado a ler, a gente pode continuar. Vamos olhar aqui. Aqui, ó. Vamos olhar aqui a partir do 10. Deixa eu ver quem vai ler pra gente. Jubes, você tá aí? Oi, tá aqui. Pode ler pra gente, por favor? Posso. Eia, usemos sabiamente para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. Vamos ver agora o próximo versículo. Quem vai ler pra gente? João Miguel tá aí?
E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos ou tarefas para afligirem com suas cargas. E edificaram a Faraó cidades de tesouro, Pitom e Rameses. Obrigado, João. Então, olha que coisa interessante aqui que a gente achou, crianças. Sabe aquelas coisas que tem lá no Egito? Olha o que, é que a palavra de Deus está falando. Que eles colocaram Israel para edificar cidades de tesouros. Tá vendo? Então, foi às custas do trabalho do povo de Deus que existe, né? Aquelas construções ali no Egito. Então, eles começaram a afligir demais o povo de Israel por conta que eles tinham medo que eles se voltassem contra ele. E isso também aconteceu na época do Senhor, porque os romanos eles também colocavam tributos, né, sobre o povo de Israel. E, inclusive, o pessoal reclamava, né, muito por conta dos tributos. Tinha até umas pessoas que eram de Israel que trabalhavam para os romanos. Como é que é o nome? Tu lembra? E Mateus até era também. Vixe, passou aqui agora. Esqueci. Que é publicano? Isso, publicano. E o povo de Israel, inclusive, tinha muita raiva dos publicanos, porque eles eram hebreus, né? Eram do povo de Israel e estavam trabalhando para os romanos como coletores de impostos. Vou continuar aqui, só até o 14, para a gente ir para a próxima. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim, lhe fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. Então, Israel começou a passar muitas dificuldades aí na mão dos egípcios. E mais à frente a gente vê, né, o próprio Deus falando que ele ouviu o clamor do seu povo e queria lhes libertar, né? Aí já é quando Moisés está grande que o Senhor fala com ele. Agora a gente pode dar uma olhada lá no próximo versículo, está lá naquele PDF. É do Novo Testamento ou do Antigo? Do Novo. É Lucas 1,71, Dó. Ou se por um acaso você também lembrar de algum versículo que fala do Império Romano invadindo ali Israel, porque eu não me lembrei de um específico, mas como tinha esse versículo que falava, né? Tinha um pouco a ver, aí eu quis colocar. Aí aqui fala bem assim, ó. Vou ler do 70 aqui. Como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem. Então, os romanos eles eram um povo que estava aborrecendo Israel e era inimigo de Israel. Então, Israel tinha uma promessa dada pelo próprio Deus e ele livraria eles, né, dos seus inimigos. E eles estavam, né, esperando o seu Messias justamente para fazer isso. Só que pela própria rebeldia de Israel, né, de desobedecer o que Deus falava, eles começaram a não compreender as escrituras. Por mais que eles estavam lendo as escrituras, eles não estavam tendo entendimento espiritual, porque se tivessem um entendimento espiritual, eles saberiam, né, que o Senhor Jesus Cristo era o seu Messias, que ele iria sofrer, que ele iria padecer, ele não seria aquele rei que viria, né, para poder pegar os inimigos e acabar com eles. O Senhor Jesus Cristo
vai fazer isso no futuro, né? Quando a gente voltar com ele para a sua aparição, né, para julgar as nações, o Senhor Jesus vai cumprir essa promessa, né, que está escrito. Porém, quando ele veio aqui em carne, o Senhor não veio para poder cumprir isso. Ele veio para cumprir outra tarefa que a gente já conhece, né? Que é a obra da salvação, que nos possibilita agora estar aqui juntos, em comunhão, estudando a palavra dele, aprendendo dele. Né, Wesley? É isso aí. Você falou do versículo, eu estava lembrando aqui de Mateus 22. Deixa eu ver. A partir do 17. Você quer ler, Eric? Pronto, a partir do 17, né? Pronto, vou ler aqui. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram dinheiro. E ele disse-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ouvindo isso, maravilharam-se e deixando se retiraram. E aqui, Welton? Só porque você estava falando lá, porque do versículo que você lembrou, eu estava só associando, porque lá, como você falou, com Moisés, quando o faraó oprimia o povo de Deus lá no Egito, nesse tempo aqui, é o Senhor Jesus aqui, lá em Israel, e o povo romano lá, o povo egípcio oprimia o povo de Deus. E aqui o povo romano, esse César aí, que era o imperador, oprimia o povo de Deus, cobrando altos impostos. Por isso que eles estão perguntando aí, né? Se é lícito pagar imposto a César. Eu tava, como você falou do versículo, eu estava me lembrando desse. Ah, certo. É isso aí. A gente pode passar para a próxima aí, que tem uns versículos também. Eu já falei um pouquinho, mas é bom sempre a gente ler, né? O que está escrito. Aí em Êxodo, deixa eu ver, do 15 ao 22. Ele diz assim: E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifra, e o nome da outra Puá. E disse: Quando ajuntardes no parto as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhe: Por que fizeste isto? Que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas ou espertas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, com as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Então, aqui mais uma vez, né? Deus jamais ia deixar alguém desamparado. Então, como elas temeram a Deus e salvaram a vida dos meninos, Deus fez o quê? Estabeleceu casas para elas, ou seja, proteção para elas. E aí no 22, fala assim: Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nasceram, lançai-os no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Então aqui foi o que eu falei para vocês, ao plano do mal aí para poder matar as crianças,
e, consequentemente, se essa ordem fosse atendida da forma que ela foi dada, Moisés também teria morrido. Aí a gente pode passar para o próximo versículo, que vai estar... Esse já, agora é no Novo Testamento, para a gente ver. Vai ser Mateus 2,16, que aí agora é com Herodes. Dessa vez eu vou pedir para alguém ler aqui para me ajudar. Deixa eu ver. Moisés está aí? Peraí, como é que ele aqui, mãe? Tô sim. Pode ler aí para a gente? Posso? Pode ler agora? Pode sim. Então, Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Obrigado, Moisés. Então, aqui, crianças, o que eu tinha falado para vocês, a palavra de Deus nos mostrando o que aconteceu. Herodes, ele ficou chateado, né? Ficou irado ali porque ele tinha sido enganado pelos magos, porque eles não voltaram para poder falar onde o Senhor estava, e aí ele foi e fez o quê? Mandou matar todos os meninos, porque ele queria o quê? Atentar contra a vida do Senhor Jesus Cristo. Mas, como a gente sabe, né? Deus, nosso Pai, ele provê, né, a segurança do Senhor. E aí já vai ser a nossa próxima imagem, que a gente também vai fazer uma comparação. E aí a gente vai ler os versículos. A primeira que a gente vai, vamos ver primeiro de Moisés, né? Êxodo 2, versículo 3. Vamos ler do 1, né, Dal? Pode subir, por favor, que aí fica melhor para eles entenderem. Eu vou ler uma parte que depois eu peço para mais alguém me ajudar. E foi-se um varão da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos a bordo do rio. Então aí, ó. A mãe de Moisés fez aí um cestinho, né? Bem, bem construído, com todo carinho, com todo cuidado, para que não entrasse água, para que o bebê não se afogasse, porque ela queria salvar a vida de seu filho, né? E aí, em contraste com isso, vocês acham que Deus também não iria fazer algo para poder proteger o seu filho que estava aqui, que era um bebezinho, né? O Senhor Jesus que tinha vindo, né? Em pessoa, né? Um homem agora. Deus também ia prover a segurança do Senhor. E aí foi o que ele fez. A gente vai voltar lá no versículo. E agora eu vou pedir para Enzo ler para a gente, se tiver aí. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e de abetume, com betume e pés, e pondo nela o menino após nos juncos e à borda do rio. Certo. Você pode colocar lá agora do Novo Testamento, Dalva, para mim, por favor? Agora Mateus 2, versículo 13.
Deixa eu ver. Camila, você tá aí? Boa noite, irmão. Boa noite. Você pode ler para a gente os versículos 13 e 14? Posso sim. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em seus sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se, ele tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Obrigado, Camila. Então, crianças, mais uma vez, a gente vendo aí o que Deus fez para proteger o Senhor Jesus, que era só um bebezinho, né? E já tinha gente querendo atentar contra a vida do Senhor. Então, a gente já vê, né, que a gente já aprendeu um pouco sobre a palavra, que o homem natural ele sempre vai ser inimigo de Deus, rejeita o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus ele já foi rejeitado desde quando ele veio para esse mundo, né? É triste. Um dia nós também já fomos inimigos de Deus, hoje salvos, nós temos esse privilégio de ter Ele como nosso Senhor e Salvador, mas é a realidade. O mundo rejeitou o Senhor quando ele veio, desde criança, quando ele cresceu, na sua morte, e até hoje o mundo ainda está rejeitando o Senhor. Né, Welton? É, toda, assim, toda a tentativa de Satanás, desde do Éden, né? Desde o Éden, ela, ela vai ser frustrada, né? Ele só está sendo um instrumento de Deus para Deus cumprir todo o plano dele. Satanás, ele só está sendo um instrumento de Deus para Deus cumprir todo o plano dele, né? Então, a gente vai ver aí mais para frente também, quando a gente continuar a história de Moisés. Lembrando que esse povo ficou escravizado aí no Egito, né? O povo de Deus, o povo de Israel, né? Os hebreus, 400 anos, eu acho. Foi muito tempo, né? Eles sofrendo ali na mão dos egípcios. E como o Eric falou aí, eles pediam a Deus, né? Clamavam a Deus por libertação, para que eles saíssem daquela situação. E Deus aí então preparou essa criança que nasceu aí, que é Moisés. Ele nasceu, aí depois a gente vai ver mais um pouquinho, com mais detalhe da história dele, se tiver oportunidade. E aí ele cresceu lá com o faraó, com a filha do faraó, no palácio de faraó, aprendeu toda a cultura ali do Egito, né? Foi instruído, né, na cultura do Egito, mas ele tinha esse chamado de Deus, né? E ele não queria continuar lá. Ele queria ficar com os seus irmãos, né? Os hebreus que estavam sofrendo ali na mão do povo egípcio. Então, digamos assim, ele abandonou tudo, né? O privilégio que ele teve ali de viver na corte do faraó, Moisés, né? Na corte do faraó, com riquezas, com, com toda a educação, com tudo que ele podia ter do bom e do melhor no Egito, ele abriu mão de tudo, para poder estar com seus irmãos, né? Isso também lembra do Senhor que, né, sendo Deus, né? E sendo rico, se fez pobre, né? Por causa de nós, né? E também dos seus irmãos do povo judeu. Mas aí o Senhor permitindo mais para frente, a gente vai vendo com mais uns detalhezinhos a história desse personagem aí, Moisés. Isso aí, criança.
Só para finalizar aqui, tem mais uma imagenzinha com um versículo aí, que eu quis trazer para vocês também, para a gente comentar. Porque Israel tinha tido uma revelação de Deus, e aqui agora falando do tempo do Senhor, né, não do Antigo Testamento, que seu Messias viria, os libertaria, tiraria o opressor, né, dali do meio deles. Só que Israel estava, por ter tido uma revelação terrena, eles estavam esperando que o seu rei viesse com um exército, fizesse algo grandioso para libertá-los. E hoje, graças ao Senhor Jesus Cristo e tudo que ele fez, a gente sabe que a libertação que Deus proveu para nós era muito mais do que simplesmente tirar um opressor, pessoas humanas que nos oprimem. Não, Deus providenciou algo muito maior, porque simplesmente libertar um povo que está sendo afligido por outro não resolve o problema, porque o nosso problema, ele, como o Elton até citou, começou no Éden. Quando o homem desobedeceu a Deus, ele quebrou a comunhão que ele tinha com Deus e, consequentemente, ele se tornou um ser separado, mas separado num sentido negativo, porque ele se separou de Deus. E quando o homem se separa de Deus, o homem morre espiritualmente, moralmente e fisicamente, né? E aí o Senhor Jesus Cristo, quando ele fez o sacrifício na cruz, o Senhor Jesus Cristo restaurou essa comunhão. Ele fez com que nós agora que cremos nele, né, fôssemos feitos filhos de Deus, tivéssemos uma comunhão nova, perfeita com Deus. E só um detalhe, essa comunhão com Deus, ela só pode ser restaurada por ele mesmo, pelo Senhor Jesus, que a gente às vezes pode tropeçar em um pecado e rompe de forma momentânea essa comunhão. E nada do que a gente faz restaura ela, só o próprio Senhor. E aí muitas vezes o Senhor vai nos disciplinar, né? Vai trazer situações para poder nos quebrantar e fazer a gente se arrepender daquilo que fez e voltar para ele. E aí tem até um versículo aí no finalzinho desse arquivo, pedir para Dal colocar para a gente. E tem até uma imagem, né, que eu coloquei assim, ó, as correntes quebradas. Porque quando a gente era inimigo de Deus, a gente era escravo de Satanás, né? Porque o pecado que existe, né, a raiz do pecado que existe dentro de nós, ela tinha um poder tão grande que mesmo o homem nascido de novo, que sabe que Deus existe, que ele precisa e que ele precisa fazer a vontade de Deus, ele tem o desejo de Deus, de fazer o desejo de Deus, ele não consegue. Por quê? Porque o pecado ainda domina. Só quando esse homem crê no Senhor Jesus, o poder que o Senhor Jesus tem e o que ele fez é capaz de quebrar essa corrente e libertar. Então, hoje, se um cristão, por um acaso, ele tropeça, né, em um pecado, foi porque ele quis. Porque Deus, ele já deu tudo para a gente escapar do pecado. Então, se tem uma situação, vou dar um exemplo bem bestinho aqui. Se tem uma situação, eu estou perto de Welton, eu fico chateado com o Welton, eu quero pegar um pau e bater no Welton, eu não preciso fazer aquilo, porque Deus já colocou no meu coração o que é certo a se fazer. Que não é certo eu agredir outra pessoa. Deus já me ensinou, através da sua palavra, que muitas vezes é melhor eu sofrer o dano e que Deus, ele é que vai consertar a situação e resolver aquilo ali, e não eu, na minha força. Aqui eu só estou dando um exemplo. Então, Deus, ele nos dá o escape necessário para que a gente não caia no pecado. E muitas vezes, se alguém faz alguma coisa, fez porque quis, pecou na luz. É diferente de uma pessoa que ainda está dominada, ela não tem força para não fazer aquilo. Mas um cristão, uma pessoa que crê, ela não tem justificativa para ir lá e fazer o errado. Por quê? Porque a gente tem tudo. O Senhor fez tudo para que a gente fosse liberto e ele nos dá as condições para isso. Aí tem esse versículo de 1 João 1, versículo 7. Vou pedir para Heloísa, se estiver aqui, ler para a gente esse versículo. Já está dando nosso horário, só para
finalizar aqui. Aí se o Elton quiser dar uma complementada aí, vamos. Tá aí, Elo? Sim, Aí para mim, por favor. mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, crianças, é o que acabei de falar para vocês. Então, nós temos tudo. E a libertação que o Senhor Jesus proveu para nós é maior do que qualquer coisa que está assim só no campo do físico, do palpável. Ele nos libertou espiritualmente, né, Welton? É isso. Graças ao Senhor. E aí, crianças, vocês ficaram com alguma dúvida nessa introdução aí da história de Moisés e das coisas que estão parecidas com a história do Senhor Jesus também? Quiser fazer alguma perguntinha? Acho que está todo mundo afiado, né, Welton? Ninguém quis perguntar, acho que todo mundo deve ter entendido. Alguém tem alguma dúvida? A gente vai seguir, o Senhor permitindo, com essa história, né? A gente vai ver mais detalhes sobre a vida de Moisés, como ele saiu ali do palácio do faraó, as coisas que aconteceram na vida dele, o Senhor, Jeová no caso, né? Deus falando com ele. E tem outros detalhes da vida dele interessantes que o Senhor permitindo, a gente, nas próximas, a gente vai dar uma olhadinha mais de perto. Não é isso? Não é isso aí? Isso aí. Então, se não tiver nenhuma dúvida, a gente pode encerrar nossa reunião por aqui. Eu vou pedir para o irmão Dal tirar a gravação para a gente agradecer.